Olá, mulheres lindas, maravilhosas, seja bem-vinda aqui mais um dia de nosso podcast Mulheres de Alma, diretamente dos estúdios Inbox Podcast. Podcast. A galera top aqui. Obrigadinhos, meninos aí, ajudando a gente, né? É verdade. Sempre. E hoje temos uma convidada maravilhosa que, assim, a gente já vai sabendo um pouquinho das histórias, dos bastidores, né? E fiquei encantada já. Muito. Ansiosa pra ouvir. Também tô ansiosa. E eu tenho certeza que vocês vai ficar aí até o final para vocês assistirem. Que linda essa história dessa mulher encantadora. A gente já gostou do nome, né? Nossa, demais. Já apaixonei. Sabrina nem se fala. O nome dela é Maristela. Maristela, mas conhecida como Mari Oliveira. Mari Oliveira, né? Mari Oliveira, prazer, gente. Prazer muito nosso. Obrigada pelo convite. A gente agradece. Gratidão muito mesmo por você compartilhar com a gente suas histórias. Você tirar um pouquinho do seu tempo pra gente aqui, tá? É um prazer. Você falar um pouquinho de tudo, do que aconteceu, como que tá sendo a sua história, a sua evolução. E eu tenho certeza que muitos das mulheres aí, os meninos vão sentir um pouco assim, se inspirar. Dar um pouco de segurança, porque precisa, né? Então, eu recebi o convite com muita gratidão mesmo. Eu venho de uma história de vida muito acolhedora, porque o Deus maravilhoso que eu sirvo, Ele tem feito, né, uma transformação muito grande desde sempre na minha vida. Eu venho de uma família muito humilde, uma família de 4 irmãos, né? E diante de tantas lutas, poderia se pensar até numa história improvável, né? Sim. Uau. Mas eu olhei bem para tudo o que tinha, as possibilidades, né, de fazer diferente. Sim. E eu quis que isso fosse o meu calcanhar de Aquiles, não seria mesmo ficar presa no vitimismo, né? Uhum. E aí, desde sempre, mesmo acreditando que vamos lá, não podemos deixar de correr atrás daquilo que a gente acredita, né? E no auge dos meus 17 anos, eu já olhava para aquilo tudo e sabia que ia ser diferente. E eu queria que fosse diferente, né? Me casei super jovem, né? Eu venho, né, de uma família com uma doutrina, né, de religião um pouco mais severa. Uhum. Mas mesmo diante, né, da experiência, né, do casamento muito jovem, eu queria que a minha vida fosse diferente, né? Que a vida da minha família que estava sendo formada fosse diferente. E aí eu olhei para um lado e para o outro e falei, poxa, né, sem trabalho, ainda sem estudo, e nova, né? muito jovem, né? Aos 20 anos eu me tornei mãe, e eu falei, poxa, vamos lá, vamos arregaçar as mangas e correr atrás. E olhando, a história é muito engraçada, eu tinha uma vizinha que tinha uma máquina de batatas fritas que ficava no quintal da casa dela. E de vez em quando eu subia na varanda da minha casa, da casa dos meus pais, né? E via essa máquina de batatas fritas lá no quintal. E eu falava, poxa, isso pode ser uma fonte de renda. Claro, estava parada. Estava parada, né? E veio um período de carnaval. E eu chamei essa vizinha e falei com ela, falei assim, olha, eu queria ver se você me emprestava, você me empresta a sua máquina? E ela, claro, Mari, vou te ensinar como faz, e você vai fazer o que com ela? Eu falei, eu vou vender batata frita no carnaval. Olha, empreendedor. Exatamente, já com aquela, né, não tem que dar certo, né, eu não tinha nenhuma outra perspectiva, e a minha mãe foi a patrocinadora do início do material, né? E eu falei, isso precisa dar certo. Sim. E eu fui com a garra e a coragem. Sem medo. Sem medo. Coloquei aquela máquina no carro e vamos lá. E fui e trabalhei os 4 dias de carnaval, assim,
não só acreditando, mas vendo o agir de Deus em cada segundo, né? Eu comprei um material para trabalhar uma noite, aliás, para trabalhar todos os dias, e eu não trabalhei nenhuma noite direito. Em meia-noite o material tinha acabado. Eu vendi tudo. Olha, vendeu tudo. E aí voltei para casa tendo a certeza de que aquilo era a primeira direção do que eu poderia fazer, né? Acreditando muito nisso. Sim. E fui comprar material, enfim, a história é grande, mas resumindo, né, o resultado desse carnaval me rendeu, além de conseguir, né, pagar a minha mãe aquele inicial, aquele investimento inicial, honrar a minha vizinha, sim, porque ela tinha me emprestado, mas eu podia honrá-la com algumas, né, situação. E comprar uma Kombi. Na época era uma Kombi velha, mas era uma Kombi, né? Já pensando em colocar essa Kombi para poder rodar de alguma forma e ser um retorno, trazer um retorno, né? E foi aí que a minha história começou no empreendedorismo, né? Aquela Kombi se tornou de carregar coisas para as pessoas, e disso, quando eu assustei, eu vi a oportunidade de comprar, de trocar, né? Em um maquinário de padaria. E aí vem a história da Mari. Que ótimo! Eu comecei com, né, meu primeiro comércio, vamos dizer assim. Eu tive uma padaria. E, enfim, a história é grande. Foram 9 anos. Mais 9 anos de muito trabalho, mas de muita prosperidade. Né? Eu pude ter a oportunidade de conhecer pessoas maravilhosas, de trazer pessoas para trabalhar comigo, né? No resumo desses 9 anos, eu já estava com 3 lojas e, assim, muito feliz com tudo que estava acontecendo, porque apesar de muito trabalho, eu sabia olhar bem para a história de onde tudo começou, né? E ser grata a isso. Sim. Bom, foram quase 10 anos, né, no ramo de padaria. Mas aí eu era casada, né, e meu casamento, apesar de muito feliz o tempo que ficamos, éramos muito jovens, né, éramos muito jovens quando nos casamos e acabamos nos tornando muito amigos. E aí, realmente, o casamento, amor, mulher, né, homem e mulher, acabou ficando um pouco abalado, não tem jeito, né, eu tinha 18 anos e ele também, aliás, eu tinha 15 anos e ele tinha 18, nós éramos 2 crianças. E aí a gente resolveu, né, realmente que o casamento já não tinha sentido naquele momento mais. E eu fui trabalhar num setor, na área convencional, eu trabalhei numa federação. Enfim, veio essa oportunidade de trabalhar para uma outra pessoa, mas com sempre aquele sentimento no meu coração, fundinho, sabe? Vai ter o seu. De que a minha missão era empreender, né? A minha missão estava dentro daquilo ali. Inclusive, assim, a maior parte da minha equipe, quando eu tive padaria, eram mulheres. E eu me identificava muito com isso, sabe? Com esse ser mulher, ser mãe. Né? Pra você ter uma ideia, no período que eu tive padaria, eu tive uma profissional que ela trabalhou comigo os 9 anos. E ela teve 6 gestações comigo. Olha! Muita gente falava, Mari... Mas ela, mais um neném? Não, mas ela é mulher, ela é mãe, ela é guerreira, e é isso aí. Então, eu sempre tive isso, sabe? E nunca deixou de estar lá. De forma alguma. Né? E eu acho que é isso. São esses valores, quanto mulheres, que a gente precisa de enaltecer, né? Todos os dias, né? Enfim, e aí eu me vi... Bom, sempre estudei muito, sempre, né, busquei muito aprender coisas novas. E quando eu assustei, eu já estava mais do que envolvida com a área da saúde, a área da estética, a área da beleza. E resolvi, né, montar meu próprio negócio novamente. E nasceu a Mari Oliveira, mas era o eu equipe. Né? Naquele momento era apenas eu. Não tinha ainda, né, esse pensamento de ter uma equipe juntamente comigo. E mais uma vez Deus veio trabalhando, né? A gente acha que ele está lá quietinho, em silêncio, e ele está o tempo inteiro trabalhando por tudo nós. Tem o seu tempo certo, né? Tempo. Mas a gente começa de baixinho assim mesmo, Exatamente. Né? E eu falo que eu sempre acreditando muito nisso, sabe? No que tiver de ser, e a gente não tem que temer. Eu falo que recomeçar, ele é para poucos, mas ele é muito importante, né? Eu falo que eu tenho tatuado na minha mão a resiliência. Não é à toa, né? Eu recomecei muitas vezes.
E todas as vezes com esse sentimento, sabe? De que o caminho é esse, né? Nós não podemos nos acomodar, né? Nós temos que acreditar naquilo que está dentro da gente. E todos os dias estamos assim, né? Cada dia é um processo. Exatamente. A gente vai ali, passa uma fase, mais uma evolução, um crescimento. Exatamente. Quando você olha e as portas vão se abrindo, né? Exato. E foi o que aconteceu aí nesse período que veio eu, equipe, e eu sempre acreditando nisso, e quando eu assustei, a coisa já tinha tomado uma proporção maravilhosa. Esse início aí, de que era só você, equipe, você trabalhava com o quê? Então, aí eu vim para a área da estética, né? Eu conheci as extensões de cílios lá fora, né? E me apaixonei com o procedimento, não só para ser como eu usando, né? Mas também vi o potencial de mulheres poderem, né, se sentir mais bonitas, enfim. E aí, vim para a área da estética com essa pegada, né, de uma parceria com uma colega com a parte corporal. Eu vim com a parte de maquiagem, enfim, trazendo algumas coisas que estavam ali dentro do meu conhecimento e estudando. Fui estudar, né, nunca deixei de correr atrás nesse quesito de estudar. Eu já empreendia também com roupas pela internet, que é a Mari Oliveira Moda Feminina, que ela já existe também, já tem um tempinho, mas ela estava só na internet ainda até nesse momento. Quando eu abri o estúdio, que era só eu, e trouxe, né, uma pessoa para vir comigo, juntamente com essa coisa de estética, corporal e tudo mais, eu já trabalhava, já fazia esse trabalho de captação de clientes pela internet, com a questão das roupas, né? Sim. E assim eu vim por um período, e quando eu assustei, a agenda já estava assim super, né, lotada, graças a Deus, e eu já vi essa necessidade de trazer pessoas para me ajudar a cuidar dessas mulheres que me procuravam, né? E querendo ou não, vai crescendo, né? Aí você vai tendo uma visão, tipo, eu não posso mais ficar aqui. Exatamente. Porque tá pedindo que eu cresça, que eu tenha mais pessoas. Exatamente. Junto, foi exatamente foi isso que aconteceu comigo. Olha e aí eu criei o curso, né? O curso de extensão de cílios, para ensinar essas meninas que viriam trabalhar comigo. Tudo começou, foi, né, meio que aí. Sim. Quando eu assustei, nós já éramos 3 profissionais, assim, com agendas bem apertadas. E uma coisa foi acontecendo muito naturalmente, mas eu sei que com a mão de Deus, com uma certeza absoluta disso, porque lá atrás talvez nem fosse isso que eu almejava e que eu achava que ia chegar, mas ele estava ali, tinha dimensão, não tinha né? dimensão, né? Hoje nós somos uma equipe de 17 mulheres, né? E todos os dias, assim, no único propósito, que é o cuidar, né, de outras pessoas, né, de cuidar da dor de outras pessoas e de fazer essa diferença, né, de realmente, eu falo todos os dias que é um dia de cada vez, mas sempre com o pensamento de um crescimento, né, e de podermos ser diferentes na vida de umas das outras. O que me chamou a atenção, o que está lá no Instagram dela, transformando vidas. Exatamente. Né? É isso que eu ia falar. A essência que ela leva, que traz essa prosperidade que tudo vai abrindo, né? Exatamente. Assim, numa proporção muito rápida. E é muito, muito legal, assim, eu falo que hoje, né, o Estúdio Luminous, a minha visão não é eu, Maristela, né? Nós somos uma família. E eu prezo muito pelo crescimento de todas elas que estão comigo, sabe? Eu falo que nós estamos em constante evolução. E nós, mulheres, podemos, não só mulheres, nem homens também, nós podemos estar e sermos tudo aquilo que desejarmos. Exatamente. Eu acho que a partir do momento que você tem essa consciência, né, de entender, peraí, eu posso, eu vou fazer melhor, eu quero crescer todos os dias, onde eu preciso melhorar? Isso. Eu falo que isso nos torna pessoas. Propósito, né? Exatamente. É o voltar para dentro, né? Exatamente. Era o propósito seu lá atrás. Exatamente, lá atrás. Lá atrás, que você começou a trabalhar para outras pessoas, mas estava lá dentro, escondido. O seu propósito era esse hoje, E muito né? engraçado que nesse período, né, que eu trabalhei numa instituição, né, que
que eu trabalhava como funcionária, eu tinha isso lá dentro também. Eu não tinha essa visão tão ampla como eu tenho hoje, mas eu já tinha meio que isso, sabe? Do levantar a bandeira, peraí, somos todas iguais, podemos ir, podemos conquistar. Então eu sei que eu tenho pessoas que estão lá e que vão assistir esse podcast e vão lembrar disso, delícia, sabe? Eu já levantava essa bandeira de mulheres que são capazes e talvez eu não tinha nem esse entendimento tão aberto como eu tenho hoje. Mas eu acho que a sua busca a busca dela foi tão intensa e o propósito que ela queria era esse que chegou. Exatamente. Sem ela esperar. Exatamente. Eu falo que Deus não dá nada pra gente se não for da vontade dele e a nossa, né? Com certeza. É aquilo. É pedir direito. E ela teve um propósito e o pedido dela foi certeiro. É verdade. E teve ação, né? Sempre, em movimento. Porque eu acho que é isso que é importante, exatamente, né? Eu acho que acreditar que nós podemos, que cada um tem a sua história e que ela não precisa ser fadada só aquilo, a gente pode mudá-la, né? Em todos os momentos. Então, primeiro ter essa certeza de que a gente tem essa força interior, buscar ela, né? Externar ela, para que a gente possa correr atrás e realmente, né, conquistar aquilo que a gente acredita. E é que eu sempre falo aqui, né, Mari? Não é nada fácil. Exatamente. Nessa não é esse conto de fadas, não, mas é possível. É possível fazer diferente. Sim. É possível a gente ter um olhar diferente, fazer aquilo que a gente almeja. Exatamente. Que não tem nada fácil para ninguém. Exatamente. Porque se for vir fácil, nem vai embora fácil. Exatamente. Né? Porque não tem aquele gostinho, eu consegui. Olha a sua história. Exatamente. O tanto que você tá, né, crescendo, evoluindo, cada dia ampliando, crescendo mais. Exatamente. E fora, ajudando outras pessoas. Eu falo que a essência da vida é você buscar, acreditar e transbordar. Eu acho que não tem muito sentido se nós não transbordarmos. Sim, né? ficar só pra gente. Exatamente. Até esse momento aqui, eu classifico ele exatamente isso. Outras pessoas poderem falar assim, peraí, mas a minha história também tem um ponto que eu posso transbordar na vida do outro. Exatamente. E vamos lá, né? Eu acho que a história da vida, que a gente está passando agora, está precisando. Nós estamos precisando de pessoas assim. Porque, sim, do jeito que tá, mas eu não consigo. É quando você escuta e vê uma história que é real. Exatamente. Né? Passou por isso. Que é acessível, né? Por que eu também não consigo? Exatamente. É só ter propósito. Exatamente. Né? Rumo. Mentalizar e pedir certo, né? Eu quero isso, eu vou conseguir. Exatamente. Você ter confiança. É o que você falou, né? Os obstáculos, eles vão surgir. E se não tiver, não tem razão, não é? Sim. Eu falo que eles vêm exatamente para nos motivar, né? Mesmo. Peraí, não é esse caminho, mas pode ser esse, né? E tá tudo bem. Né? Isso não vai me diminuir de forma alguma, né? Quando nasceu a Mari Oliveira Moda Feminina, que não existia ainda, né, a Mari empreender para o lado da estética, aquele era o meu plano e eu achava que ia ser aquilo ali. Sim. Tanto que eu cheguei a ter, né, uma loja física de portas abertas. Eu tenho um material muito legal sobre isso até. Depois, né, se vocês quiserem, a gente pode colocar alguma coisa aí. Claro. E naquele momento era um projeto e eu fui em busca dele, né? Se no meio do caminho a rota mudou, eu tenho que entender que tem um propósito atrás disso. Hoje, quando eu vejo 17 mulheres, donas de casa, mães, né, trabalhando e ganhando o seu fruto do seu trabalho juntamente comigo e olhar para mim e falar assim, nossa, Mari, olha, tem esse curso, mas eu quero fazer, eu vou fazer, vamos lá, eu vou te incentivar a isso. Eu vejo que nada foi por acaso, gente. Né? Aquele ciclo veio até aquele momento para que outro nascesse. Claro. Exato. Então é muito importante a gente olhar para as nossas vidas e ter a certeza disso. Com né? certeza. De que tem um propósito, sim, peraí, deixa eu ir na minha humildade e tentar entender, né? Não ficar triste porque não foi assim, não. Porque era para mudar. Era para mudar. Né? E mudar para melhor. O tanto de pessoas, de vidas que você está transformando. Exatamente.
Imagina se ficasse lá, talvez nada ia funcionar. E a importância de entender isso, né? Por mais que você não entenda no momento, mas você aceita e deixa o processo. Né? E não ter medo de ir, né? Exatamente. Então, veja bem, se talvez naquele momento, peraí, eu vou me acovardar. Não tema. Exato. Vai, né? Põe Deus à frente, né? Peça a Ele que abra realmente a sua mente para que você possa ouvir o que for melhor e vai, sabe? Claro, fazendo bem e dentro daquilo que é possível, né? Porque falar, às vezes a pessoa pensa assim, falar quando já está lá é muito fácil. Mas existe um trajeto. Claro. Nada começou ali, né? Só tem uma gente história. Que passa é que sabe. Né? Muitas das vezes a pessoa às vezes até olha, né, lá na receita, né, no bolo pronto e não pensa assim, teve uma receita, teve um processo. Como que conseguiu chegar ali? Como que ela conseguiu essa receita e de estar mantendo? Gente, né? Não, e o processo ele é importante que ele são as raízes que vão se criando. Sim. A Mari não seria a Mari hoje se ela não tivesse passado por todo o processo. Ela não ia ter esse sustento que ela tem. Talvez até para conduzir essa equipe. Ia ter a estrutura. Melhor de tudo que ela foi sentindo, né? Exatamente. O processo da sua evolução, deixando para trás aquilo que você já tinha conquistado. Exato. Porque às vezes a gente pensa... sempre com a gratidão. né? Porque às vezes a gente pensa assim, nossa, mas eu já consegui até aqui, mas por que eu vou parar? Exato. Né? Não, é porque Deus tem um propósito maior pra gente. Exatamente. Né? E é muito engraçado que eu vivo isso bem na essência todos os dias, né? Eu sou... uma das profissionais lá do estúdio, né? A Mari, ela é a Mari que vai para a baia, que vai para o atendimento, que vai para a mão na massa. Eu atendo todos os dias, eu tenho as minhas clientes que com certeza vão estar nos assistindo e são provas disso. Eu tenho cliente que tem 9 anos que está comigo. Então, assim, não é diferente, né? Apesar de ter sido vindo da minha construção, mas eu consigo sentir como todas elas que estão lá, né? Os desafios diários, né? Hoje talvez você não está tão 100% quanto ontem, mas amanhã você pode estar 1000% do que o hoje, né? É o que eu penso sempre. E é nos dar as mãos nisso, né? E eu acho que esse legado que você vai construindo ao longo da sua vida, quanto mulher, quanto empreendedora, quanto mãe, quanto dona de casa, quanto todos os desafios, é ele que realmente nos fortalece e é nele que a gente tem que se apoiar, né? Mesmo nesse trajeto todo, né? Eu sou mãe de um homem já, meu filho tem 28 anos, é advogado, então veja bem, foram tantas coisas e não foi diferente. Eu fui a mãe que ensinou para a casa, eu fui a mãe que cuidou de casa, que fez a comida em casa e que faz até hoje. Então, sim, as nossas histórias são iguais, né? Continua sendo mãe empreendedora, colocando a mão na massa e seguindo. Isso é muito bom, sabe? Olhar para isso tudo é muito bom. E eu acho que é isso que a gente precisa de levantar a nossa voz e dizer para quem está assistindo, você é capaz, né? Não existe diferença nenhuma entre A, B ou C. Existe o que está dentro de você. Exatamente. Né? E você acreditar nisso e buscar isso todos os dias. Todos os dias. Então, é bem isso que eu acredito, que eu acho que nós que estamos vindo aí com essa, vamos dar as mãos, né? É o que a gente tem que trazer para todas as mulheres. Sim, é o que eu sempre falo aqui, não desanimar, né? Exatamente. Porque realmente, às vezes, a gente tá no fundo, né? Exatamente. Pedindo socorro e perguntando pra gente mesmo, porque nesse momento a gente não enxerga, ninguém pode ajudar a gente. Mas nós mesmos podemos nos ajudar, né? Eu acho que vem exatamente o que está acontecendo, essa transformação, né, até mesmo de mentalidade, né? Sim. A gente tinha antigamente uma disputa muito grande, até entre mulheres mesmo, né? E isso está sendo quebrado. Sim. E é importante a gente levantar quebrar esse paradigma de que nós não somos concorrentes, nós somos parceiras, nós somos, né, colegas e nós podemos nos apoiar. Eu acho que
isso todos os dias, feito em cada cantinho um pouquinho, é o que torna a força maior. E o que a gente está vendo aí, né? Graças a Deus, toda essa mudança, né? Porque antes tinha a mesma competição, né? Muito. Nossa. E muita comparação também. Ainda temos, né? Sim. Mas eu acho que o ponto de partida que hoje a gente tem que, por mais que ainda existe, né, as redes sociais, elas estão aí, mas já está melhorando, mas é entender isso, cada um tem a sua história, e está no seu momento, né, mas isso não significa que você não possa mudar a sua estatística, o momento que você está vivendo. É possível a qualquer momento você mudar isso, né, basta você acreditar, né, e, peraí, o que eu tenho vontade de fazer? O que eu posso fazer? Aonde eu posso procurar apoio? Né? Sim. E eu acho que é isso que a gente tem, que eu acredito, né? Que eu tenho frisado muito. Peraí, eu posso nesse momento ajudar? E lá atrás, né? Foi tão difícil para mim, então eu posso ser talvez um facilitador para alguém? Por que não ser? Por que não? Exato. Né? Porque não ser? A gente já passou por isso, né? E tivemos pessoas à nossa volta que nos apoiaram, né? Que colocaram a gente para frente, que empurraram. Por que hoje não poder fazer isso, né? O nosso propósito estamos aqui hoje é exatamente isso. Mostrar que é possível. É possível. Sabe, é possível mudar a ideia, tirar o foco daquilo que só te puxa para baixo, né? Mudar a ideia um pouco de que eu posso, eu consigo. E acreditar no seu propósito, né? Porque igual ela falou, cada um tem o seu propósito. Não adianta eu querer que ela me puxe, porque o propósito é meu. Então o processo é meu, né? Claro que eu vendo a história dela, eu vou criar força para eu correr atrás, mas o processo é meu. Então eu tenho que querer, né? Eu tenho que correr atrás. O que eu posso mudar? Exato. Né? Porque tudo vai se interligando com a sua história. Sim. Até mesmo onde você foi criada, da forma que você foi criada, né? Tudo tem um propósito pra gente chegar no nosso objetivo. Que, na verdade, acho que a gente sempre tá evoluindo, né? Não tem um ponto certo. Igual você falou. Você foi atrás de uma coisa ali, abriu um leque pra outra coisa. Exatamente. Hoje você está de uma forma, daqui a alguns anos pode estar em outro patamar. Aquela fala bem assim, né? Quem é você hoje, Mari? Eu estou empreendedora. Exatamente. Né? Eu estou empreendedora. Porque realmente é passível de mudança. Sim. E tá ótimo, e tá tudo certo. Tá tudo bem. E é importante a gente trabalhar isso com muita gratidão. Exato. Né? Eu estou manicure, eu estou cabeleireira, eu estou lash designer, né? E eu posso buscar conhecimento para daqui a pouco pode subir, mudar, claro, o meu nível de possibilidade de atender. Então eu acho que é isso, sabe? Quando a gente acredita nisso, é você incentivar outras mulheres, que é isso. Sim. Então é por isso que a gente hoje está vendo, graças a Deus, né, tantas mulheres né, despontando aí em tantas oportunidades que talvez a gente não via lá no tempo da minha mãe, no tempo, né, das nossas avós. Não tinha essa possibilidade, né? E é muito bom saber que nós estamos podendo vivenciar isso agora e que a tendência disso seja muito mais e muito melhor daqui a um tempo, né? Sim, com certeza. Eu penso assim também, que a medida uma ajudando a outra, o que eu posso fazer aqui, o que eu posso te ajudar, como é que você conseguiu sair, porque às vezes tem gente que fica até doente em depressão, porque não conseguir sair daquele momento, né? Sim. É o que eu te disse, se eu fosse olhar vamos lá, a estatística da Mari, né, da minha vida, da família humilde que eu vim, e dos obstáculos que eu teria pela frente, né, talvez não teria nem estudado. Eu perdi meu pai por um câncer com 42 anos. Nossa, né? Eu era uma menina. E minha mãe, a história da minha mãe é linda, uma hora eu venho contar pra vocês. Sim, mas a minha mãe, com 44 anos, a minha mãe teve 4 aneurismas. Então, nós cuidamos da minha mãe, né? E a minha mãe viveu até os 73. Então, assim, muito alegre, muito feliz, porque estávamos ali cuidando dela. Sim. Então, se fosse olhar todo esse contexto, né? Não é?
sentar e chorar. Vários motivos, né? Sentar e chorar não ia adiantar, né? Não ia adiantar, né? Tinha que, peraí, vamos fazer algo diferente para mudar tudo isso. O que eu posso fazer? O que eu podia fazer naquele momento era vender batata frita. E eu fui vender batata frita. Exato. Né? E é isso. Eu acho que todas nós podemos, sim, olhar para as nossas histórias, né? Olhar para o nosso contexto e mudar ele a qualquer momento. E é isso que nos faz pessoas cada dia melhor, sabe? É acreditar nisso. Mário, eu tô meio tristinha. Faz parte, gente. Hoje eu tô, amanhã eu lavo o rosto, eu visto a minha poeira e eu vou em busca daquilo que eu quero que aconteça. Todos os dias a gente tá assim. Tem um dia que a gente tá muito bem, outro dia a gente... Muito normal, tá tudo certo, né? acontece mesmo, eu né? falo que a Bíblia é bem clara em relação, né? Deus fala o seguinte, põe o seu pezinho que eu ponho o chão. Então, imagina, se você só sentar e não caminhar, como você vai encontrar, né, as coisas para te enaltecer, para te melhorar? Você precisa caminhar. Já te dá o caminho aí. Exatamente. Pra gente ir, né? Então, é bem isso, assim, sabe? Que a gente precisa de acordar todos os dias com essa mentalidade de que é um dia de cada vez, mas é caminhar mesmo, né? Em busca daquilo que você acredita. Em busca das nossas prioridades. E conta pra nós... E conta para todo mundo que está te vendo, te assistindo hoje, como que você se sente hoje, a Mari, com a sua equipe, a Mari empreendedora, essa mulher guerreira, de fibra. Como que é o seu sentimento hoje? Porque é uma história... linda, sabe? Como que é o seu sentimento hoje? Então, em relação a isso tudo? Eu falo que, assim, todos os dias acorda uma Mari mais valente, sabe? Que lindo. Eu tenho a certeza absoluta de que a história que a gente deixa, né, é o que fica. Exato. Então, eu sei que eu já... fiz parte da história de algumas pessoas e eu tenho comigo no meu coração com uma plena certeza, sabe? Que dentro da minha possibilidade eu sei que eu fiz o que foi possível dentro da minha condição e o que foi melhor. Então hoje a Mari, ela é muito grata, eu sou muito grata. A minha equipe, que eu sei que vão estar me assistindo, elas sabem disso e eu falo isso e externo isso, engraçado. Poucos dias tivemos uma reunião lá e as meninas falaram assim, gente, o jeito da Mari ser é aquele assim, ó, amanheceu o dia e elas chegam na base dela e tem uma balinha lá. Quem passou aqui deixou aquela balinha. Então é esse gesto que pode ser muito pequeno, mas que é tão grande, adoçar o dia daquela pessoa que está ali junto comigo, que vai passar o dia todo no mesmo ambiente. Então diante disso eu sei, sabe? E peço a Deus todos os dias para eu nunca esquecer da onde eu vim. E com esse gesto de humildade, assim, sabe? De poder buscar dentro de mim todos os dias essa gratidão e conseguir externar isso em pequenos gestos e seja isso que fique, sabe? Eu gostaria muito que fosse isso que ficasse na vida de cada uma, né? Delas, da minha equipe, do meu financeiro, né? No meio disso tudo temos um administrativo, que é um homem só, mas ele está lá sendo diferencial, cuidando também dessa parte que é tão importante, que é o coração da empresa, né? E fazendo com que todas nós possamos aí crescer todos os dias. Então eu tenho muito a agradecer. A Mari hoje, com certeza, é uma pessoa extremamente agradecida, sabe? E vou dizer, não é uma pessoa muito parada, não, porque todo mundo fala, Mari, chega, né? Mas estou sempre aí com as minhas mudanças, as minhas obras, que eu faço obra demais, mas é sempre em busca realmente de um ambiente melhor, né? De poder receber essas clientes cada dia melhor. E enquanto Deus, né, for me dando essa oportunidade, né, de cuidar da vida do outro, eu acho que é uma missão mesmo que eu vim de estar buscando aí conhecimento para isso. Delícia, né? Delícia de ouvir. Cuidado em cada detalhe. Mas foi tudo que ela mesmo, o propósito dela, né? Na verdade, eu penso assim comigo que você tá ali auxiliando e ajudando as outras, mas e você também. Exatamente. Fazendo, né? Acho que não seria eu se fosse diferente, sabe?
eu falo que acho que não seria eu se fosse diferente. Eu escuto às vezes até assim, eu sou aquela, né, que eu chego, que eu ajudo, que eu limpo, Sim. E não tem problema nenhum, eu acho que é isso mesmo, né, se eu estou limpando, eu estou cuidando para a minha cliente, que daqui a pouco está aqui também, né, Exato. E é bem isso mesmo, e se não fosse assim, não seria a Mari, sabe? Aí, às vezes, elas brincam comigo, né? Mari tá em cima do salto e passando pano, eu queria ser assim também. Que ótimo. Mas é isso mesmo. Gente, tá tudo ótimo. A versão Mari é essa, né? Exatamente. Se não fosse assim, não seria eu. É porque você não... por mais que você tá agora numa evolução grande e conquistas, você não deixou de ser aquela Mari. De jeito nenhum. De pessoas de humilde. A equipe tá aí ainda. Exatamente. Mesmo tendo sua equipe, mas você Exatamente. sempre serve antes dela. E eu falo que é isso, né? É muito... eu tenho, assim, sempre em mente o que somos. É muito bom a gente olhar e falar assim, olha, nós somos uma escadinha. Uhum. Quando a gente tem essa visão e vive isso, eu sou quem? Quem é a Mari? A Mari é uma escadinha. Uma escadinha para todos virem juntos e subirem os seus degraus, sabe? Então, eu nunca pensei em só eu estar ali. Eu sempre pensei em trazer quem pudesse vir e quisesse vir comigo, né? Sim. Desde que esteja feliz, né? É uma bandeira também que eu levanto muito. Claro. É muito importante você estar feliz com aquilo que você está fazendo. Até mesmo que eu acho que isso é que nos faz entregar cada dia melhor, né? Para o nosso cliente. Estar ali, né? Envolvida com amor e com gratidão pela oportunidade, por ter sido escolhido pelaquela cliente, né? De estar ali. Porque quando a gente faz com amor, é que eu sempre falo assim, não pesa, né? Exatamente. Não é sacrifício, né? Para transbordar. Quando a gente faz com amor e a entrega do seu trabalho, é tão maravilhoso o resultado, sabe? Não é sacrifício, né? Não, muito pelo contrário. Porque né? as clientes chegam e são acolhidas, bem acolhidas. Então, isso aí, pra gente... Elas sentem, né? O ambiente, ele é criado pelas pessoas que trabalham ali antes mesmo das clientes pisarem lá, né? Imagina você chegar num lugar e ser... Até um mimozinho que seja, uma balinha, um cafezinho, pensou em você, né? Exatamente. Uma aguinha gelada ali para a pessoa chegar, dar um descansinho. Olha só que delícia que é esse acolhimento. É um acolhimento, né? A realidade é essa. E assim, o que eu falo, estamos vivendo na era da experiência, né? Então é muito importante. Eu, quanto cliente, eu gostaria de chegar num lugar e ser acolhida. Claro. Então eu preciso estar nesse papel, né? No momento que eu estou ali para servir e receber a minha cliente, né? Então eu falo que quando você levanta todos os dias grata pela oportunidade, isso fica muito claro, tudo isso que nós estamos falando. Exato. E fica claro sem dor, né? Fica claro sem dor, porque você vai para aquilo ali muito leve. É o que eu sempre falo quando eu acordo de manhã, eu falo, nossa Deus. E eu bato esse papo federal com Deus, assim, sabe? Nossa Deus, muito obrigada pela oportunidade de mais um dia na vida. Sabe assim, só de eu acordar, né? Ter a oportunidade de acordar, de ter tudo para eu ir pro meu trabalho, eu falo assim, não tem o que eu vou reclamar. Mais o quê? Exatamente. Você ter gratidão por tudo que a gente tem. Tudo. Só de ter sua vida, né? Respirar um ar. Veja bem, nós passamos por esse processo aí há poucos anos em relação ao Covid. Já existia, né, a equipe Mari Oliveira. Sim. Mas assim, Deus é tão genuíno, sabe? Em cada detalhe, que do Covid para cá, né, quando chegou o Covid, nós éramos uma equipe ainda menor, né? Eu era uma equipe nós éramos em 4, com mais uma recepcionista, nós éramos 5 pessoas. E mesmo assim eu olhei para tudo aquilo e falei, vamos lá, nós fizemos, né, um trabalho até aqui, as clientes conhecem a nossa integridade, o nosso cuidado. E veio outras oportunidades, que foi a oportunidade de crescer e ampliar o estúdio assim que passou a pandemia. E eu não tive nenhum
vamos dizer assim, o medo existia, ok, mas eu não tive eu tinha a certeza de que aquilo era um propósito de Deus, sabe? Então nós saímos de uma equipe de 5, 6 pessoas para uma equipe de 17. Olha isso. Assim que abriu, né, o comércio abriu novamente. Então, assim, a minha acolhida e o meu abraço a essas mulheres que se viam assim, perdida, e agora, né? Para onde eu vou, né? Tanto tempo tudo fechado. Foi exatamente esse sentido. Vamos nos dar as mãos? Nós podemos fazer isso juntas, né? Nós podemos nos unir e uma ajudar a outra e uma entregar para a sua cliente a especialidade da outra. E aí foi aonde tudo aconteceu e a coisa realmente tomou, né, a proporção que tomou, de uma loja para 2, de 2 para 2 andares. E em um tempo pequeno, mas feliz, porque tinha um propósito por trás disso tudo, né? Então eu falo que é bem isso, eu acho que a gente acreditar no seu potencial e acreditar que tem sim um agir por trás disso tudo, né? E ir com o coração bem leve para isso, né? Confiante e dar as mãos. Eu acho que ninguém vai sozinho, né? Eu acho que hoje, principalmente mais que nunca, nós temos que entender isso, que nós precisamos nos unir, né? Até mesmo para que a coisa flua e flua bem, flua para todo mundo e tem campo para todo mundo. Exato. Né? Tem campo demais. A gente só tem que fazer o nosso melhor. Exatamente. Eu penso assim, eu entrego o meu melhor que eu posso e eu tenho certeza que vem. Exatamente. A importância de você ter tido tem ainda, né, essa crença em algo maior, em Deus, que você acredita, que independente das circunstâncias, você sabia que... Sim. Eu acho que isso a gente consegue ver que tudo é um propósito, quando a gente tem a crença em algo maior. Exatamente. Eu acho que isso é muito importante, ainda mais nos dias de hoje. Muito. Eu falo que assim, seja o que você acredite, é importante você ter eternizado dentro de você. Exatamente. Que pode... a Mari faz, mas a Mari precisa de um suporte, sabe? Que ela possa buscar essa energia, essa força maior, né? Nós somos filhos de um Deus maravilhoso, né? De um Pai cuidador, né? Então quando você acredita nisso, sem problema, quando você acredita nisso, que eu sou filha de um Deus maravilhoso que é capaz e fez tudo por nós e é capaz de muito mais daquilo do que nós podemos até acreditar. Sim, exato. E eu acho que é isso aí que faz com que você, peraí, eu vou lá, né? Exatamente. Eu vou porque ele vem comigo. Exatamente. Né? E ele não vai colocar um desejo no meu coração daquilo que ele não tenha certeza que eu sou capaz. Então eu acredito muito nisso, a ativação de identidade, né? Exatamente. A gente vê muita identidade ofuscada hoje em dia, né? Escondida mesmo. Porque tá lá, todos nós temos essa identidade no Criador. Mas precisa despertar. Exatamente. Acho que isso é o intuito, né? De nós e todas as pessoas que mas então, eu penso também que tudo tem uma hora certa. Teve a hora da Mari, exatamente, né? Exatamente. Dessa evolução toda. E a gente só ir buscar, porque não podemos deixar que as coisas venham até a gente, né? Exatamente. Porque não vão vir, né? A gente tem que dar um passo de fé. Então, assim, claro que vem, mas... a partir do momento que você dá o primeiro passo, né? Para as coisas acontecerem, você precisa dar esse primeiro passo. Senão não vai vir assim, só você. Vai com medo, vai sem medo. Exatamente, tá com medo, vai com medo mesmo. Não tem nada a perder, né? O não você já tem, vai atrás do sim. Vai com medo assim mesmo. Exato. Se der certo, bem. Se não deu, você muda você recomeça a rota, né? Vai pro outro lado. Só não pode deixar ali parado. Exato. Né? Exatamente. E conta pra gente como que as pessoas vão te procurar aí, o seu Instagram. Meu Instagram, o Instagram do estúdio, né? É estudioluminous.oficial. Esse é o Instagram que a gente coloca o trabalho, inclusive, de todas da minha equipe. Né? E eu tenho o meu, que é o meu pessoal, que é o Mari Oliveira Academy.
porque como eu dou cursos, né, de extensão de cílios e tudo, e eu tô aí, até não falei, mas vou contar para vocês que nesse período todo aí, com tudo, estudando, né, nasceu o Luminous Tratamento. Eu tenho um tratamento que é nosso lá, né, nosso lá do estúdio mesmo, exclusivo, que é um tratamento facial de rejuvenescimento. Então, entrem lá, meninas, lá nas redes sociais que vocês vão ver. Tem muitos resultados de clientes lá. E hoje é muito legal, né, a gente entender que podemos envelhecer, mas envelhecer bem. Claro. Né? Eu sou prova viva disso, mas assim, não que eu estou bem, mas que estou envelhecendo. Ela tá ótima, linda. Já estou descendo a serra, menina. Descendo a nada. Parece serra assim também, né? Bem. Pois é, por isso que aí, ó, o Luminous tá aí para isso, viu, gente? Para podermos, né, nos sentir bem e podermos estar prontas, né, para qualquer desafio que esteja aí, para a gente poder ultrapassar. Eu não vou nem falar passar, para a gente ultrapassar, que podemos. Então, lá nas nossas páginas, nossas redes sociais, vai ter lá resultados. E estamos aí tentando agora fazer esse trabalhinho, né, nas redes sociais, que na verdade eu fiquei muito no offline, muitos anos no offline, mas estamos chegando aí com um trabalho bem bacana para todas vocês nas redes sociais. Que maravilha. É a nova era, né? Rede social. Pra gente, por isso que a gente está aqui hoje. A gente vem agradecendo você pela oportunidade de mostrar o seu conteúdo, sua história maravilhosa, que em alguns momentos cheguei a me emocionar. Que bom, que bom. Eu que agradeço. São história linda de superação. Então, você está dando continuidade com isso, que daqui a pouco ela tá ó. Eu falo que assim, eu quero agradecer, né, a oportunidade de estar aqui com vocês, mesmo porque eu acredito muito na questão, vamos abrir a nossa boca, vamos falar, para que outras pessoas falem assim, peraí, eu posso também, né? Então eu acho que faltava isso, faltava a Mari vir falar assim, porque aí como a gente falou, às vezes a pessoa vê já lá e não vê a história, e muita gente não sabe da minha história, vai saber agora com certeza, né? Faço votos que sigam lá vocês também, para que possam assistir, mas que a gente possa mesmo falar para incentivar, né? Incentivar outras mulheres, outras pessoas, que tudo é possível quando você acredita, né, em você, no seu potencial, e dar as mãos mesmo para que a gente possa ir juntas. Muito obrigada, viu, Linda? A gente aprende cada vez mais aqui, né? Exatamente. Surpreendendo com lindas histórias. Espero que vocês aí do outro lado também sejam assim maravilhado com essa história de Mari hoje. Simplesmente guerreira, maravilhosa. E a gente tem um presentinho, né? Verdade. A gente tem um mimosinho pra você lá do Clube da Espuma. Nossa grande amiga Bárbara. Muito obrigada, meninas. Você. Obrigada mesmo. Depois eu vou abrir com calma. Faz umas coisas muito delícia. naturais. Eu vou abrir com calma. Tenho certeza que eu já vou amar. Só pelo cheirinho. Tô vendo que tá delicioso. É isso mesmo. Então, obrigada. Qualquer coisa também, as meninas quiserem ir, Bárbara, chama o quê? Clube da Espuma. Isso. Muito obrigada mesmo. E a gente vai deixar no link direitinho. Gratidão por mais um dia. Obrigada, mais um dia que você possa voltar. Obrigada, voltarei. Deus te abençoe nessa sua jornada. Gratidão cada vez mais te proteja. Amém. Te dê muita saúde. Amém. Para que você possa transbordar isso tudo aí com as outras mulheres. Muito obrigada. Cada vez mais, né? Estamos aqui também. Para qualquer coisa que você precisar. Obrigada, agradeço. Meninas, estou precisando de vocês. Estamos aqui. Pode deixar. De portas abertas, disponível também, caso você queira. Ok, obrigada. A gente, aquilo que você falou, estamos aqui de mãos dadas. Isso, exatamente. Para crescimento, né? Exatamente. Estamos juntos e para vocês aí, gratidão por mais um dia de bate-papo com essa pessoa maravilhosa. Que propósitos de vida para ela foi assim, lindo, e tenho certeza que para todo mundo e para nós também, né? Com certeza, é sempre um aprendizado novo. Esperamos vocês aí no próximo, tá? A gente está sempre aqui, qualquer coisa para vocês, pode mandar aqui, contatinho, segue a Mari Oliveira lá, tá? Com as coisinhas boas que ela faz, e nós também, deixa um recadinho aí, um comentário, né? Mostra pra gente aí, isso.
E muito obrigada. Deus abençoe vocês. Um beijo. E tchau! Tchau!